Pessoal, bom dia a todos os presentes. Estamos aqui para reunir para a 225 ata da diretoria colegiada da ARSAI, uma reunião extraordinária, que vai ocorrer agora no dia 8 de abril, às 10 horas, né, às 10h20, de forma mais aproximada. E temos duas pautas para serem discutidas hoje, deliberadas pela diretoria, que são a revisão da agenda regulatória da ARSAI e a apresentação dos relatórios de resultados e a análise do pedido de reequilíbrio econômico e financeiro apresentado pela prestadora Samotrácia. Então, para o primeiro tópico da nossa pauta, convido aqui o gerente de regulação operacional, Misael Demes, que vai fazer a explanação dos resultados da agenda regulatória 25 e 26 e uma proposta de alteração com base na revisão das nossas prioridades regulatórias para esse ano de 26. Misael, fica à vontade para deliberar sobre o primeiro item da pauta. Muito obrigado, Henrique. Em nome da diretora-geral Laura, cumprimento a todos os presentes. Peço licença, vou compartilhar minha tela para dar início à primeira pauta da reunião. Então, com relação à agenda regulatória, essa agenda regulatória ela contempla o período de 2025 a 2026, e conforme o nosso planejamento, ao final de cada ano, é elaborado um relatório para avaliar a execução da agenda regulatória. Então, nessa primeira parte, vou apresentar os principais resultados que constam no relatório referentes ao ano de 2025. Então, já faço uma ressalva de que vários desses temas que eu vou apresentar, eles já estão mais avançados. Porém, como a data corte para o relatório anual é de 31 de dezembro, então os resultados que eu vou apresentar estão limitados a dezembro do ano passado. Então, esse relatório é o relatório técnico GRO número 001 de 2026 e intitulado Avaliação Parcial dos Resultados da Agenda Regulatória 2025-2026. A agenda regulatória vigente, ela é composta aí por 15 temas, sendo que alguns desses temas são compostos por mais de um projeto. Estou tomando aqui como exemplo o tema 2, que é sobre preços e prazos de serviços não tarifados, conduzido pela Gerência de Regulação Tarifária. Nós temos um total de 4 projetos, 2 referentes à Copasa, que, em geral, são resoluções anuais para a Copasa, e 2 projetos para a Copanor, que também demanda aí atualizações anuais por meio de resoluções. Então, no total, são 15 temas, e quando a gente contabiliza os projetos, são 28 projetos. Vamos indo direto aí para os resultados. Para o tema 1, que é sobre atualização de parâmetros de dosimetria de multas, foi produzida a resolução número 213 de 2025, que atualiza as tabelas de regiões e receita de referência para a dosimetria das multas. Como a receita dos prestadores, ela sofre alteração anualmente, então é necessário também fazer a atualização das categorias nas quais os municípios estão classificados e assim manter atualizados os parâmetros de cálculo das multas aplicadas pela ARSAI. Para o tema 2, de preços e serviços não tarifados, foram publicadas 2 resoluções. A resolução número 206, que homologa a tabela de preços e prazos para a Copanó, e a resolução número 209, que faz o mesmo para a Copasa. Também é um tema de recorrência anual, com expectativa para 2026, são mais 2 resoluções, uma para a Copasa e outra para a Copanó. Para o tema 3, nós temos o reajuste tarifário, e aqui nós tivemos 3 projetos que dizem respeito ao reajuste tarifário da Copasa para o município de Rio Comba, reajuste tarifário da Sanarge, que presta o serviço no município de Araújo, e o reajuste tarifário da empresa Samotrácia, que presta o serviço no município de Nova Lima. Para o quarto tema, que é a revisão tarifária periódica, nós temos aí 2 grandes projetos, um da Copasa e um da Copanó. Para o projeto da revisão tarifária da Copasa, foram conduzidas aí diversas etapas. Só lembrando que a revisão tarifária da Copasa se iniciou lá em 2025, com 2024 ainda, no final do ano, com diversas atividades, mas que já a segunda, a terceira fase e a fase final se ocorreram aí ao longo de 2025.
Então, na segunda fase, foram debatidos os incentivos tarifários, o fator X, na consulta e audiência pública número 60. Na terceira fase, foi debatida a estrutura tarifária e a metodologia de reajuste, na consulta e audiência pública número 63. E também foram feitos os cálculos preliminares do resultado da revisão tarifária apresentados na consulta e audiência pública número 65. E todo esse trabalho culminou na promulgação da resolução número 217 de 2025, que consolida a revisão tarifária da Copasa. Já para a Copanol, é uma, digamos, uma fase única que ocorreu por meio da consulta e audiência pública número 64, e o produto final foi a resolução número 218 de 2025, que consolidou a revisão tarifária da Copanol. Para o tema 5, que diz respeito à taxa de regulação e fiscalização, foi publicada a resolução número 204, que fixa a TEFAS relativa ao exercício de 2025 para os prestadores regulados pela ARSAI, o PASA, o PANOR, SANAG e Samotrácia. Para o tema 6, condições e parâmetros para reservação de água tratada, esse é um tema que, de acordo com o nosso cronograma, ainda não foi iniciado no ano de 2025. Para o tema 7, revisão de condições para serviços de água e esgotamento. Já foi dado início no ano passado a elaborar minuta de resolução alteradora, resolução número 131 de 2019. Para o tema plano de emergência e contingência, também iniciado no ano passado, a elaboração da minuta de resolução e elaborada a análise de impacto regulatório. E para o tema 9, que diz respeito à regulamentação da prestação dos serviços de água e esgoto por meio de soluções alternativas, foi publicada a resolução número 212 de 2025, inclusive ao requisito da norma de referência número 8 da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Para o tema 10, sobre cobrança de soluções alternativas, até dezembro do ano passado, as atividades ainda não haviam sido iniciadas. Para o tema 11, que diz respeito ao cofaturamento de serviços públicos nas faturas de água e esgoto, foram elaboradas análise de impacto regulatório, foi conduzida a consulta e audiência pública número 59, e também foram publicados os documentos nas versões finais após a consulta pública. Para o tema 12, que diz respeito ao faturamento em condomínios com mixão individualizada de água, foi realizado o diagnóstico e planejamento das atividades, foi elaborada a minuta de resolução e também a análise de impacto regulatório. E para o tema 13, matriz de risco, foi publicada a resolução SAI número 218 de 2025, essa resolução que também atende a um dos requisitos para a norma de referência da ANA sobre matriz de riscos. Para o tema 14 e o tema 15, que dizem respeito, respectivamente, à tarefa social e à revisão da metodologia de dosimetria de multas, esses temas ainda não foram iniciados até dezembro do ano passado, porque eles já estavam planejados para serem executados em 2026. E é importante destacar também que foram publicadas algumas resoluções que não estavam previstas na agenda regulatória, mas que, decorrentes de demandas recebidas pela ARSAI, elas foram produzidas e publicadas. A primeira é a cobrança para soluções alternativas. Então, esse trabalho foi consolidado na resolução número 203 de 2025, dispondo especificamente para tarifas de esgotamento estático para a Copasa. Foi publicada também a resolução número 210 de 2025, que altera a resolução 47 e que diz respeito ao regimento interno. Essa resolução 210, ela alterou regras para a substituição temporária de membros da diretoria colegiada da ARSAI. E, por fim, foi publicada a resolução número 216, que altera o conteúdo mínimo das faturas de água e esgoto que está disposto na resolução número 131 de 2019. Bom, como foi feito o monitoramento da execução da agenda regulatória? Aqui eu tenho um exemplo de um tema que é composto aí por 2 projetos. E dentro de cada projeto, nós temos diversas atividades, cada uma com data de início e término. E assim a gente pode calcular para cada atividade a duração em dias úteis. Para calcular o percentual de execução de um tema, então nós pegamos aí, por meio dessa fórmula, a duração
de todas as atividades concluídas, dividido pela duração total de todas as atividades, de todos os projetos desse tema. Então, nesse exemplo, nós temos um total de 5 atividades concluídas, que somam 28 dias, e nós temos aí, no total, 10 atividades planejadas, que somam 28 mais 25, 53 dias. Então, fazendo essa proporção, nós temos 52,8% de execução para esse tema. E como nós temos 15 temas na agenda regulatória, nós vamos ter o percentual de execução global calculado pela média simples desses 15 percentuais de execução. Vamos então para a parte da avaliação do cumprimento da meta de execução da agenda regulatória. Nós temos aqui os 15 temas, e na barra verde, nós estamos apresentando o percentual de execução de cada um deles até o mês de dezembro do ano passado. Nós temos como meta final 90%, essa é a meta prevista no Plano Estratégico 2025-2028, e tendo como referência que a meta final é 90%, a meta esperada para o final de 2025, que é o primeiro ano, é 45%. Então, vocês já podem ver que até dezembro já foram concluídos 2 temas, e diversos temas também já estão bem adiantados. Nós temos aqui em amarelo alguns temas com atividades em curso, e na barra de cor azul ainda aqueles temas com atividades previstas. Então, até dezembro de 2025, o percentual de execução desses 15 temas da agenda regulatória atingiu 34,7%. E aqui na linha azul, nós temos a linha de referência da nossa meta. Até dezembro, a meta esperada aí era de 45%, então o percentual de execução ficou um pouco abaixo dessa meta para 2025. E aqui apresento alguns dos motivos desse desempenho. 2025, a recebeu diversas demandas internas e externas que impactaram na execução desse tema. Então, aqui vou citar alguns. A ARSAI, ela acompanhou a tramitação e análise intensa de diversos pareceres técnicos do projeto de lei 452, que resultou na alteração da Lei 18. E a ARSAI também acompanhou a tramitação, análise e elaboração com diversos pareceres técnicos emitidos pelo projeto de lei 379, que é o projeto de lei que dispõe sobre a criação das unidades regionais de saneamento básico e do Fundo Estadual de Saneamento Básico. Tá? Além disso, também foram elaborados pareceres técnicos a outros projetos de lei, para os quais a RAI ela é sempre acionada, e também elaboração de pareceres técnicos e relatórios para diversas consultas externas que foram recebidas com dúvidas sobre regulamentos emitidos pela agência. E também a elaboração de nota técnica que avaliou aí o vínculo entre saneamento e saúde. Esses são alguns dos fatores, os mais importantes, que impactaram na execução daqueles projetos previstos na agenda regulatória. Dito isso, caminhamos aqui para a conclusão de que a ARSAI ela segue com seu compromisso de alinhar os seus normativos às diretrizes nacionais e às necessidades dos prestadores. Então, nós vemos isso por meio da execução dos temas de matriz de risco, que era uma demanda da norma de referência da ANA, e também do tema de soluções alternativas, que a são requisitos também da nossa número 8 da ANA, também foi motivada por uma demanda de um dos prestadores regulados. Nós percebemos que o percentual de execução da agenda regulatória ele ficou abaixo da meta, porém, nós também podemos ver a capacidade de resposta da agência a prioridades regulatórias. Então, para atender essas prioridades, foi necessária a realocação de recursos que antes estavam direcionados para os temas da agenda regulatória e que foram direcionados para essas demandas urgentes e prioritárias, como os projetos de lei que eu mencionei como exemplos. E a ARSAI mantém o seu foco nos processos regulatórios que são recorrentes, com aderência plena aos cronogramas. Então, aqueles projetos relacionados a reajustes, revisões tarifárias e homologações de preços e serviços não tarifados, processos recorrentes e anuais, esses não tiveram nenhum atraso e foram executados conforme o previsto. Por fim, como
geral, nós podemos dizer que a agenda regulatória ele está cumprindo o seu papel de orientar e organizar a produção normativa. Finalizo aqui então a primeira pauta da reunião e coloco o relatório de avaliação dos resultados de 2025 à apreciação da diretoria colegiada. Muito obrigado, Misael, pela apresentação. Seguindo os trâmites aqui, pessoal, vou iniciar aqui a deliberação, convidando a diretora-geral, a senhora Laura Serrano, para iniciar esse processo de aprovação do relatório GRO 01 de 26. Laura, fica à vontade, por favor. Bom dia a todos. Eu primeiro queria até fazer um comentário a respeito do relatório de execução, né, da nossa agenda do ano passado, 2025. Eu percebo que, de fato, a gente não pôde cumprir a meta que estava pré-estabelecida de 45% da agenda regulatória, essa meta parcial, mas a gente vê que isso é notadamente justificável por todo o processo intenso que a Arsai passou, principalmente no segundo semestre do ano passado, no que tange a mudança, né, de legal e de paradigma de atuação, onde a gente passou de uma agência de água e esgoto para uma agência multissetorial. Então, todo esse processo, ele demandou, de fato, um empenho muito grande da diretoria, da equipe como um todo, e essa realocação de prioridades impactou em alguma medida a nossa agenda, mas eu acredito que nada que não possa ser recuperado no próximo ano, né? E lembrando também que a nossa agenda regulatória da Arsai é sempre muito robusta e repleta de temas, né? E que o nosso cumprimento, ele nos últimos anos tem sido, inclusive, superior ao que a gente tem de desenvolvimento e de cumprimento das agendas regulatórias de outras agências no país. Então, eu queria só trazer esse comentário, não sei se algum dos diretores também queria contribuir com alguma coisa, e aí a gente pode iniciar a votação na ordem do regimento, né? Diretora Débora, primeiramente, depois Samuel, e em seguida eu faço o meu voto. Laura, obrigada. Bom dia a todos. Eu queria comentar algo bem na linha do que você disse, recordando que realmente essa questão do cumprimento ou não cumprimento, né, dos 45% previstos para o primeiro ano, pelo fato da nossa agenda ela ser uma agenda bianual, é também natural, né, que a gente tenha uma oscilação de cumprimento dos percentuais, de acordo com o desenvolvimento dos temas. Então, realmente, como estamos falando aqui, eu sei que é porque o nosso gerente, Misael, ele é muito criterioso, né? E ele não deixaria nunca de destacar que ficou um pouco abaixo do previsto, que era 45%, mas realmente lembrando que esse indicador ele é um indicador que vai ser completado e avaliado mesmo ao final do cumprimento da agenda, que é no final deste ano de 2026. Então, em termos de gestão, é super administrável, né? A oscilação e o acompanhamento dos percentuais. Quero agradecer a apresentação do nosso gerente. Não tenho dúvidas, porque, como são temas muito importantes, né, temas que tratam, inclusive, da previsibilidade regulatória que a agência lida, nós, da diretoria, a gente tem condições de acompanhar em tempo real, né, e discutir todos esses temas durante o ano, né? Então, agradecer o compilado das informações, porque, como a gente acompanha no dia a dia, ter tudo isso explicado e compilado numa apresentação agora de fechamento de ano foi muito importante. E é só isso mesmo. Muito obrigada, viu, Misael? Acho que eu faço um comentário breve também, é mais no sentido de parabenizar toda a equipe da agência, né? Afinal, a gente passou por períodos muito complicados no ano passado, que envolveram, enfim, greve de servidores durante 94 dias. A gente passou por uma terceira revisão tarifária do maior prestador regulado, que é a Copasa. A gente passou por uma situação muito, muito tensa, digamos assim, ao longo de todo o ano passado, e a nossa execução ela contemplando inclusive a entrada de novos temas e a discussão de todo o processo legislativo que envolveu a multissetorialidade da Arsai, que envolveu a regionalização dos serviços no estado, né? Eu acho que assim, historicamente a execução da Arsai em termos de agenda regulatória já é uma das maiores, se não a maior do país, envolvendo
todas as agências reguladoras, né? A gente tem uma execução histórica de mais até de 90% da nossa agenda, né? Pensando assim que ela é bianual, pensando nos resultados finais e, obviamente, pensando também no resultado intermediário, isso também é muito elevado, né? A gente vê uma média aí das agências, até das federais, que às vezes tem uma dificuldade de atingir ali 60%, 70% daquilo que foi previsto dentro do prazo. Então, a gente tem toda essa estratégia, toda essa estrutura de previsibilidade, a gente tem muitas normas emitidas, a gente está num momento de transição normativa muito acelerada, né? Inclusive em relação às normas da ANA, né? Que são normas que são emitidas e teve, né, de fato, no ano passado, uma aceleração muito grande, uma comprovação que a gente teve que fazer, inclusive de algumas normas que foram emitidas, envolvendo, por exemplo, indicadores, metas progressivas, dentre outras, né, que surgiram ao longo do caminho que a gente teve que se adaptar. Então, acho que o resultado é um resultado, de fato, para ser comemorado dentro do ambiente, dentro do benchmark que a gente tem nacional aqui de execução. Então, é mais um comentário mesmo para trazer o contexto e parabenizar o desenvolvimento da equipe da agência, que foi um desenvolvimento extraordinário por todos os desafios enfrentados no ano passado, e que eu não poderia deixar de dizer, até porque eu estava como dirigente geral naquele período, né, em função da licença maternidade de Laura, então eu acompanhei uma boa parte aí dessa execução da agenda e foram tempos complicados que a gente conseguiu manejar muito bem. Então era mais no sentido de parabenizar a equipe que, apesar de todas as dificuldades, trouxe um resultado ainda muito expressivo. Pessoal, estão seguindo o regimento, depois dessa rodada de comentários, contextos e justificativas, passo agora já para a aprovação do relatório. Então, diretora Débora, por favor. Aprovado de acordo por aqui. Diretor Samuel. Aprovado, de acordo também. Diretora-geral Laura. Aprovado. Perfeito, pessoal. Misael, então fica à vontade para iniciar a segunda parte, né, dessa primeira pauta, que visa apresentar as propostas de revisão para o exercício 26 da nossa agenda regulatória. Fica à vontade, gerente. Muito obrigado, Henrique. Antes, só um lembrete, né? Tanto o relatório de avaliação anual da execução da agenda regulatória, quanto a versão atualizada da agenda regulatória que está em debate aqui na reunião, eles serão disponibilizados no site da Arsai, no menu Normas, no submenu Agenda Regulatória. Então, em breve, esses documentos serão disponíveis lá para todo o público poder acompanhar, tá? Então, nessa segunda pauta, nós vamos apresentar as propostas de alteração da Agenda Regulatória 2025-2026, conforme também previsto no nosso planejamento inicial. Ao final de cada ano, além do relatório anual de avaliação, a agenda ela passa por uma revisão para avaliação da necessidade de inclusão, remoção ou de alteração do escopo de algum tema. E aqui, inicialmente, nós temos 3 propostas de inclusão. O primeiro é um tema referente à verificação de arquivos por vídeos gravados pelos prestadores, em que o objetivo é estabelecer um procedimento regulamentado em resolução para envio de registros em vídeo pelo prestador de serviços, para que a Arsai, por meio da gerência de ativos regulatórios, possa fazer a verificação dos ativos e, assim, compor o processo de revisão tarifária. O segundo tema proposto é o reajuste tarifário do serviço de gás canalizado, uma vez que, ao final do ano passado, foi aprovada uma alteração na lei da Arsai, que incluiu novos serviços para serem regulados pela agência, incluiu novas competências para a Arsai. Então, a partir de agora, a Arsai faz também a regulação do serviço de gás canalizado prestado pela Gasmig. Então, o objetivo desse tema aqui é aprovar as tarifas e as margens de comercialização da Companhia de Gás de Minas Gerais, a Gasmig, conforme foi previsto na Resolução SEG números 21 de 2022. E o terceiro tema proposto para inclusão é a revisão tarifária do serviço de gás canalizado, onde o objetivo é revisar as tarifas e as margens de comercialização da Gasmig, também revisão essa prevista na Resolução SEG número 21 de 2022. Como proposta para remoção de temas que atualmente estão na agenda regulatória, nós temos inicialmente remover o tema de condições e parâmetros para reservação de água tratada,
O objetivo desse tema, inicialmente, era avaliar a viabilidade eleições mínimos com o monitoramento de reservatórios de água tratada nos sistemas de distribuição de água, e isso com foco na continuidade do fornecimento de água. Então, na nossa análise comparativa com outros temas que estão em curso, inclusive aqueles propostos para inclusão, essa análise comparativa a gente não vê urgência e, além disso, esse tema não prevê a regulamentação, ou seja, é um tema que não prevê a emissão de uma resolução pela ARSAI. E, além disso, ele é um tema que ele pode ser realizado, mesmo que não esteja previsto na agenda regulatória, uma vez que ele tem um caráter de análise de impacto regulatório e não de uma resolução em si. Então, nós achamos prudente propor a remoção desse tema, para que a gente tenha mais espaço para a execução daqueles temas que estão sendo propostos. Estamos propondo também a remoção do tema plano de emergência e contingência, cujo objetivo inicial era estabelecer um conteúdo mínimo para planos de emergência e contingência elaborados pelo prestador de serviço. E aqui a proposta é um pouco diferente. Isso porque, com a publicação da Resolução ANA número 230, no final de 2024, essa resolução da ANA aprova a norma de referência de condições gerais, e essa norma de referência da ANA, ela indica que, nas resoluções de condições gerais, devem conter diretrizes que permitam ao prestador atuar de forma preventiva e providenciar respostas adequadas às emergências e contingências no estado ou ao estado de calamidades. Dito isso, a regulamentação do plano de emergência e contingência, ela não precisa ser feita em uma resolução específica. Ela pode compor a revisão da resolução de condições gerais da ARSAI, que já está prevista em outro tema. Então, buscando aqui uma simplificação e, ao mesmo tempo, não expandir demais a agência para que a gente consiga cumprir a nossa meta e dar uma previsibilidade adequada, mais pé no chão, a gente está propondo a remoção desse tema, só que assumindo o compromisso de fazer a regulamentação dele de forma mais específica, mais precisa, dentro do tema de condições gerais. E, por fim, a proposta de remoção do tema de cobrança de soluções alternativas. O objetivo inicial era estabelecer tarifas relativas à prestação dos serviços por meio de soluções alternativas. E aí, com relação à remoção desse tema, nós temos duas considerações. Primeiro que a tarifa ela já está regulamentada para o serviço de esgotamento sanitário. Isso foi feito ano passado, por meio da Resolução 203 de 2025. Então, o que falta é regulamentar, principalmente, uma tarifa para solução alternativa de abastecimento de água, tá? Só que nós também observamos que, desde a regulamentação, tanto da Resolução 213, como também da Resolução 212, que trata das condições para prestação do serviço por meio de soluções alternativas, ainda não houve tempo suficiente para que os serviços prestados nessas modalidades fossem implantados, operados e repassadas informações para a ARSAI. Então, nós identificamos que é necessário mais tempo para que essas resoluções sejam colocadas em prática, para que haja a geração de informações que sejam utilizadas futuramente para a construção dessas tarifas. Então, por isso a proposta de remoção desse tema, para que ele volte no futuro aí, onde haja já um leque maior de informações de monitoramento, para que as tarifas possam ser melhor avaliadas e construídas. Considerando a inclusão de 3 temas, que estão aqui na tabela mostrados na cor azul, e a remoção dos 3 temas que estão na tabela indicados na cor vermelha, nós temos uma manutenção de 15 temas na agenda regulatória, mas em termos de número de projetos, isso partiria de 28 para 31 projetos, principalmente pelo fato das revisões tarifárias da Gasmig elas serem trimestrais. Então, só da Gasmig nós teríamos aí 4 projetos a mais. Mas isso, de acordo com a nossa avaliação, esses novo escopo de 15 temas e de 31 projetos são factíveis, podem ser absorvidos pela equipe de acordo com a meta prevista para final de 2026, que é de 90% de execução da agenda. Dito isso,
coloco para apreciação da diretoria colegiada essa proposta de revisão da agenda regulatória para 2026. Obrigado, Misael, pela apresentação. Agora, a fim de unificar, pessoal, a rodada de comentários já de aprovação, vou iniciar as falas dessa vez pela diretora Débora, que ela já faz o posicionamento dela, vota, depois a gente vai seguindo assim o trâmite para ser mais fluido, tá bom? Diretora Débora, fica à vontade, por gentileza. Obrigada, Henrique. Acho que essa parte da apresentação deixou até um pouco mais claro, né, Misael, o que a gente falou na primeira parte da reunião em relação às novas atribuições da agência, já que a proposta, por exemplo, de inclusão de um dos temas envolve o setor de gás, que agora faz parte, né, do escopo de atuação da agência. Então, acho que esse exemplo, né, os exemplos que você traz, de remoção e de adição demonstram que é um instrumento importantíssimo de atuação regulatória e de previsibilidade para o setor, e que ele também precisa ser um instrumento que tenha certa flexibilidade para que a gente consiga acompanhar o que de importante, o que de mais urgente o setor, né, ou os setores, no nosso caso agora, tem demandado. Então, agradeço novamente, né, toda a análise de vocês, eu concordo com as sugestões de remoção e de inclusão, e destaco aqui a atenção que a gerência, né, a coordenadoria sempre tem em relação aos normativos, por exemplo, da Agência Nacional, né, da ANA, e que a gente precisa estar constantemente se adequando e talvez mexendo na nossa agenda regulatória para que a gente atenda às legislações do setor. Então, muito obrigada. Obrigado, diretora Débora. Samuel, fica à vontade para dar esse posicionamento, por gentileza. Isso também é um posicionamento muito rápido, é só para reiterar uma coisa que eu acho que já foi falada, mas eu acho que é importante pontuar, é que assim, a gente já tem a contemplação de temas de gás na agenda regulatória, nessa alteração, né, que está sendo proposta, mas porque gás a gente já tem regulação efetiva, né? Então a gente já tem aqui a Gasmig que já está conosco, já está operacional em termos de execução das atividades de regulação. Aí a pergunta que pode ficar, e eu acho que é importante dizer, é por que não ter ainda normas já previstas de resíduos e drenagem, né? Que são também atribuições que já estão na agência, porque nós ainda não temos concessões reguladas, a gente ainda está em negociação, em conversa, né, com os municípios para assumir essas regulamentações e a gente ainda não tem equipe própria dedicada para essa questão. Então, assim, a gente está, óbvio, monitorando isso. Se precisar, a gente faz um ajuste posterior na agenda regulatória para incluir esses temas, né? Até porque a gente já tem temas tipificados pela ANA, né? A gente já tem 3 temas relacionados aos normativos da ANA em relação a resíduos sólidos e já temos um em relação à drenagem. Só que, óbvio, que como o corpo da agência é limitado e a gente tem que dar prioridade em algumas condicionantes e situações, a gente entende que essa agenda regulatória ela responde à efetividade prática da nossa atuação hoje. Então, à medida que novas atuações forem efetivamente incorporadas, a gente já tem um mapeamento básico do que seriam as necessidades já realizado, mas que a gente ainda não tem como operacionalizar essas regulamentações neste momento, e principalmente porque não temos concessões reguladas. A partir do momento que a gente tiver concessões reguladas, obviamente, isso passa a ser uma prioridade, e aí a gente entra com isso para dentro da agenda regulatória numa eventual nova revisão, incorporação, digamos assim, desses temas na agenda proposta, tá? Então, acho que eu estou já adiantando, né, que eu estou de acordo, mas que eu colocaria esse como um ponto de atenção, que eu acho que ele de fato é um ponto de atenção importante, né, principalmente para a comprovação junto à ANA, porque pode ser que a ANA nos requisite, né, dado que temos as competências, que a gente regulamente o tema. Mas aí a nossa resposta para a ANA neste momento é sim, entendemos a pertinência e a relevância, só que nós ainda não operacionalizamos essas frentes. Portanto, a gente não precisa estar regulamentado numa frente em que a gente ainda não tem uma concessão efetiva regulada, e assim que tivermos, sim, isso estará dentro do panorama e dentro da nossa prioridade. Obrigado, diretor. Convido agora a diretora-geral Laura para fazer seus comentários e aprovar ou não a
revisão da agenda regulatória. Bom, eu estou de acordo com a revisão da agenda regulatória, né, por todas as fundamentações que foram apresentadas aqui pelo Misael em relação à necessidade de inclusão e de exclusão dos temas que foram propostos, e também pelos comentários aqui que já foram emanados pela diretoria. Muito obrigado, Laura. Agradeço, então, Misael, pela apresentação, a Amanda, que é a coordenadora de operacional nossa aqui da ARSAI, pela presença e pelo apoio de sempre aqui. E agora eu convido a gerente de regulação tarifária, Marina, a fazer a explanação do segundo ponto da nossa pauta, que será a análise do pedido de reequilíbrio econômico e financeiro apresentado pela prestadora Samotrácia. Então, Marina, fica à vontade para expor a apresentação, estamos aqui acompanhando. Bom dia a todos. Eu vou dar início a segunda pauta, né, da nossa reunião hoje. Os senhores conseguem ver minha tela de apresentação? Conseguimos, Marina. Bom, a ideia aqui hoje é tratar da cobrança em condomínios e o reequilíbrio econômico-financeiro que a prestadora Samotrácia fez à agência, né? Para trazer uma contextualização, a Samotrácia ela é um prestador regulado pela agência, é um prestador que tem a regulação de forma contratual, não discricionária. Hoje é um prestador que ele faz a cobrança por ligação em locais com múltiplas economias. O que isso significa? Em um condomínio, por exemplo, onde há diversos apartamentos, né, múltiplas economias, cada apartamento seria uma economia, o prestador ele faz a cobrança como sendo uma coisa só, uma ligação só. E aí, esse processo ele já vem durando, né, um tempo, ele já vem desde o meados do ano passado, acontecendo. E em julho do ano passado teve uma decisão de diretoria determinando que deveria ser adequado o método de faturamento para esses condomínios. Então, hoje a gente já tem um entendimento no setor, pelos contratos, pela regulação da agência, pela nossa resolução de condições gerais, que a forma correta de cobrar múltiplas economias com um único hidrômetro é por economia. Então, deveria ser feito um método de faturamento por economia e não por ligação. Em setembro, a Samotrácia entrou com um recurso solicitando a anulação dessa decisão de diretoria e fazendo um pedido de reconhecimento ao direito que ela teria de reequilíbrio econômico-financeiro. Após a análise da Procuradoria da Agência, houve a emissão de uma nota jurídica, e essa nota jurídica ela não reconheceu a nulidade desse processo administrativo, né? Não seria cabível a nulidade do processo, mas ela possibilitou que o reequilíbrio ele fosse feito com base na análise da Coordenadoria de Regulação Econômica, a área técnica da agência. Então, em setembro mesmo, houve mais uma decisão da diretoria colegiada suspendendo temporariamente os efeitos da decisão anterior até a conclusão dessa análise desse recurso que a Samotrácia tinha apresentado. E aí a gente teve 2 produtos, né, de análise por parte da Coordenadoria Econômica, 2 pareceres técnicos, sendo que o primeiro deles, ela analisa o parecer analisa o recurso da Samotrácia e recomenda a adequação do método de faturamento para economias, deixando de ser por ligação, e um segundo parecer técnico agora, que calcula o devido valor de reequilíbrio econômico-financeiro que deveria ser entregue ao prestador, e é isso que eu vou apresentar aqui hoje. Bom, a Samotrácia trouxe 2 pleitos para a agência. O primeiro pleito era uma cobrança por economia, né? Ela queria, sim, começar a cobrança por economia e queria autorização para fazer essa cobrança a partir de maio de 2026. Porém, condicionado à realização de uma revisão das tarifas e uma equiparação das tarifas de água praticadas à Copasa, com a preservação da cobrança de 100% do valor dos serviços de esgotamento sanitário em relação aos valores das tarifas de água. O entendimento da área técnica é que esse reequilíbrio, da forma como foi feito pela Samotrácia, não há o que se falar nisso, né? Não é cabível, não tem uma justificativa de equiparação das tarifas de água praticadas pela Samotrácia com as tarifas praticadas pela Copasa. O que hoje acontece, segundo o contrato, é que o percentual de reajuste aplicado para a Copasa deveria ser aplicado para a Samotrácia. Mas, em função das inúmeras mudanças de estrutura tarifária sofridas pela Copasa ao longo dos anos, hoje as tarifas elas não são iguais e não tem uma justificativa de equiparação dessas tarifas de um prestador com o outro.
Como eu falei, a gente emitiu um parecer técnico, né, da Coordenadoria de Regulação Econômica, o 5 de 26, e foi identificado o problema, né, que a forma de cobrança atual, ela ainda não possui um respaldo nem no contrato, nem no decreto. A única coisa que o decreto traz é que o cálculo, ele deve ser feito em uma conta única. A gente está falando aqui de fatura, né, a fatura deve ser única, mas não tem respaldo para fazer a cobrança por ligação. Então, a gente vê aí que a gente tem algumas coisas contrárias às legislações vigentes, e principalmente a resolução da ARSAI. Como a Samotraça é um prestador regulado pela ARSAI, onde o contrato, onde o decreto, onde as regras que regem o prestador são silentes, valem as resoluções normativas da agência, e a resolução de condições gerais, que é a 131, traz claramente a proibição por cobrança por ligação, e que a cobrança deve ser feita por economia. Bom, e aí esbarramos em um desafio nesse momento. O entendimento do STJ hoje, ele impossibilita a cobrança do consumo mínimo por economia para condomínios. A Samotraça, em sua estrutura tarifária, ela tem a prática de cobrança de tarifa mínima, né? Então tem lá, está estipulado, está legal, isso pode ser feito. Só que o STJ, ele proíbe que se multiplique esse consumo mínimo por economias. Então, de fato, a Samotraça teria uma perda econômica por não poder fazer essa multiplicação da cobrança mínima pelo número de apartamentos, pelo número de economias. Porém, isso não impede que a cobrança seja feita pelo consumo médio de cada economia. Cabe aqui, então, falar de um cálculo de reequilíbrio, né? E o que vai ser a base desse reequilíbrio? A diferença entre o faturamento por economia com consumo mínimo, que é o que o contrato, o decreto da Samotraça, a estrutura tarifária dela já fala, e o faturamento por economia sem o consumo mínimo, que é a decisão do STJ no momento. Então, não há aqui espaço, não é cabível falar de reequilíbrio baseado no faturamento por ligação, o que deveria ter sido feito ou não. A gente está falando aqui única e exclusivamente da diferença entre as duas formas de equilíbrio de cobrança por consumo mínimo ou sem o consumo mínimo. A partir do cálculo desse valor, conclui-se que a diferença entre esses dois faturamentos, ele representa 0,55% da receita total do prestador, um valor de R$ 96.700, e esse valor é um aumento tarifário que deve ser feito em função do equilíbrio do prestador, e ele deverá ser feito de forma linear no valor das tarifas. Então, aplicado linearmente, um aumento de 0,55% no valor das tarifas na estrutura tarifária. Então, o parecer, ele conclui com algumas recomendações da equipe técnica. Ele deve observar as regras de contrato do contrato, do decreto, bem como a resolução de condições gerais, a resolução 131 da ARSAI. A concessionária, ela deve respeitar a proibição de multiplicar o consumo por economia. É um tema que está com o STJ, é o tema 414. Enquanto não houver um trânsito em julgado permitindo multiplicar o consumo, a concessionária, ela deve se respeitar a proibição. O faturamento, ele deve ser considerado calculado pelo consumo médio por economia. A concessionária, além disso, ela deve revisar a classificação dos usuários. Hoje a gente encontra usuários que são residenciais enquadrados como categorias comerciais e industriais, então isso precisa ser revisado também. A adequação da cobrança por economia, ela pode, conforme o pleito do prestador, e deve ser realizada nas faturas emitidas a partir de maio. E, além disso tudo, o prestador, ele deve disponibilizar no banco de faturamento, que é a base de dados que ele entrega para a agência para acompanhamento, fiscalização e regulação, todas essas alterações citadas após a implementação em maio de 2026. E nesses cenários, a gente tem duas alternativas que eu trago aqui nesse momento para apreciação da diretoria. A alternativa 1, ela é a realização da revisão tarifária extraordinária logo no mês de maio de 2026. Ou seja, no momento em que a gente faz a readequação, a gente vai aplicar linearmente esse valor de 0,55% que eu apresentei no cálculo do reequilíbrio. Como vantagem, essa alternativa, ela concede o reequilíbrio no momento da
decisão para readequação da cobrança, mas ela traz uma série de desvantagens. Então, vai antecipar uma compensação que não corresponde ao mercado incorrido. Tudo que foi feito aqui é com base em um cenário, no mercado que foi utilizado do ano passado para simular o efeito. Ou seja, isso vai implicar em uma necessidade de correção no futuro. Quando de fato for utilizado o mercado de 2026, terá uma necessidade de correção. O cálculo dessa compensação ela também considera um mercado, como eu já tinha falado aqui, né, com erro na classificação dos usuários. Então, após a adequação dos usuários residenciais saindo do comercial e do industrial para, de fato, o residencial, a gente também vai ter uma alteração de mercado. E em dezembro, né, quando a gente tem, de fato, o cálculo do reajuste da Samotrácia, do reajuste do prestador, vamos recalcular essa compensação e ela pode, inclusive, ser negativa, ou seja, tem uma diminuição nas tarifas caso a agência perceba que o valor entregue agora, nesse cálculo prévio em maio, seja superior ao que deveria ter sido entregue com o mercado totalmente atualizado. E aí a gente tem a alternativa número 2, também para apreciação da diretoria, que é aplicar essa compensação agora que a gente já calculou, pensou, né, e apresentou, mas recalcular ela para ser apresentada lá no reajuste em dezembro de 26. Como é um valor que não tem um impacto relevante, né, a gente está falando de 0,55% da receita tarifária do prestador, a gente tem como uma desvantagem nesse momento não conceder esse reequilíbrio no momento da decisão, mas não é algo que vá, de fato, impactar o equilíbrio econômico e financeiro do prestador. Temos por vantagens, né, dessa segunda alternativa, a realização da compensação em um momento que o prestador não vai estar mais faturando por ligação. Então, as variações do perfil de consumo serão captadas, todas as coisas que a gente já identificou de erros e tudo mais terão sido corrigidos. A gente tem mais uma observação também. Hoje, a nossa base de dados de economias, né, ou seja, quantas unidades a gente tem individuais em cada um dos condomínios, entregues pelo prestador, é uma base datada de 2013. Então, a gente também tem 13 anos aí de atraso de informação, então esse perfil de economias pode ter mudado. Então, tudo isso implica que esse cálculo, né, nesse mercado, usando como base 2025, pode ter uma série de alterações. E aí, com a base cadastral já corrigida, vai ser possível informar corretamente quais são as economias relacionadas a cada ligação, o mercado que vai ser de fato utilizado e qual o valor correto na vírgula que deverá ser aplicado a título de reequilíbrio do prestador. Comparando as alternativas, então, a gente tem na alternativa 1, a aplicação em maio, né? A alternativa 2, a aplicação lá em dezembro. A base de cálculo para agora, aplicando em maio, é o mercado de 2025 ajustado e com o número de economias lá de 2013, com erros que já foram identificados. Utilizando em dezembro, a gente já tem o mercado corrigido, um mercado real. O risco de correção futura para a primeira alternativa é alto, inclusive podendo ter uma compensação negativa. A alternativa é baixo ou inexistente, dependendo do momento de dezembro que for calculado. A atualização cadastral na alternativa 1 ainda não terá sido corrigida, né, porque a alteração cadastral vai ser feita a partir de maio. Já na alternativa 2, em dezembro, ela já terá sido corrigida. Com isso, a recomendação da área técnica é preferível pela alternativa 2, mas eu volto a palavra agora para a diretoria para apreciação, dúvidas e uma eventual votação do que deverá ser feito nesse momento para a Samotrácia. Muito obrigado, Marina, pela apresentação. Então, iniciando aqui a deliberação, chamo aqui para começar seu posicionamento, diretora Débora. Débora, fica à vontade para iniciar a sua fala. Depois nós vamos passando para os demais diretores. Obrigada, Henrique. Agradeço a Marina, né, nossa gerente de regulação tarifária. É um tema com mais minúcias técnicas, então, obrigada pela contextualização e pelo resumo, porque temos acompanhado e discutido, né, esse assunto já há alguns meses, desde, como você disse, na contextualização desde julho do ano passado. Então, a sua explicação foi muito clara e muito importante, né, para a complexidade do tema. Eu estou de acordo com as 6 recomendações que vocês
nos orientam, e o meu voto é para que a diretoria siga com a alternativa 2. Obviamente, pelas razões, pelas desvantagens e vantagens, né, que você explicou, e o meu voto é especialmente porque a alternativa 2 nos permitirá trabalhar com dados reais, né, após a atualização da base cadastral. Então, eu acho que esse é um ponto que faz toda a diferença e é importante que a gente tenha os valores realmente calculados com base em dados que sejam os dados reais e atualizados, né, a gente sabe que a prestadora precisa ter um tempo ainda para realizar essa atualização. Então, agradeço mais uma vez e deixo aqui o meu de acordo com as 6 recomendações e a minha sugestão, o meu voto para que a gente siga pela alternativa 2. Muito obrigado, Débora. Diretor Samuel, por favor. Bem, eu também sigo pela alternativa 2, eu acredito que ela é a mais adequada nesse momento, né? Então, assim, já pelas razões expostas pela equipe técnica, e já bem exploradas aí pela diretora Débora, eu acredito que seja o que é o mais adequado nesse momento. Muito obrigado, diretor. Diretora Laura, por favor. Eu também estou de acordo com as recomendações da equipe técnica, né, avaliando todo o histórico, né, e a cautela e o cuidado da agência, inclusive na avaliação técnica e jurídica das questões. Eu entendo que as recomendações da equipe técnica elas coadunam com o que deve ser o prosseguimento daqui para frente. Então, também de acordo com a alternativa 2, dando andamento ao que foram as recomendações da Coordenadoria Econômica. Muito obrigado, diretora Laura. Marina, muito obrigado pela participação e pela explanação. Então, de forma unânime, ficou decidido pela alternativa 2, e com base nos critérios e justificativas técnicas e jurídicas passadas pela gerente de regulação tarifária Marina. Então, esgotamos a pauta de hoje. Agradeço os gerentes, coordenadores e principalmente a diretoria aqui por deliberar os assuntos que nos foram planejados para hoje. Encerro aqui a reunião de hoje extraordinária da diretoria colegiada. Nos vemos agora no dia 15 de abril. Muito obrigado, pessoal. Bom trabalho e bom almoço a todos. Obrigado, boa tarde para Obrigada, todos. bom dia, bom trabalho, pessoal. Bom dia.